Olá pessoal, boa noite. A gente. Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de saúde hormonal e a gente tem o prazer de receber aqui a Renata Venere, que ela é jornalista, ela é palestrante e ela vai apresentadora. E ela vai basicamente conversar um pouquinho com a gente, para a gente a respeito de saúde hormonal, de hormônios, como esses hormônios afetam a nossa vida no dia a dia e principalmente a vida da mulher. Oi, Renata, Olá, doutor Gustavo, como tudo vai? bem? Tudo bem, e Tudo bem, é um você? prazer tê-la aqui. Prazer é meu, que honra. Vamos falar Muito sobre esse universo hormonal feminino infinito, não é mesmo? exato. Isso é uma coisa legal, porque na verdade, embora a gente seja uma coisa meio do dia a dia da vida da gente, a gente não tem muita noção como e o quanto os hormônios estão imbuídos na nossa vida, quanto eles fazem parte de cada detalhe da nossa vida em várias épocas. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho aqui a respeito dessas coisas, né, dessa magia que está envolvida em uma série de coisas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. É uma Renata, vamos fazer magia. o seguinte, eu queria que você se apresentasse e aí depois eu me apresento e aí a gente começa a bater papo. O que você acha? Acho ótimo, é muito legal, um prazer enorme estar aqui conversando com você, né? Uma pessoa que dedica a sua rotina às mulheres, a cuidar das mulheres, tem toda uma parte ginecológica, endócrina, de reprodução humana também, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui, acho que várias fases da mulher. É importante quem está entrando aqui, né? Não tem idade. Falar sobre todas essas questões hormonais inerentes ao universo feminino, a gente tem que falar desde sempre, desde cedo, né? Me apresentar aqui brevemente, eu sou a Renata, me chamo Renata Venere, sou jornalista, sou apresentadora, trabalho nessa área de saúde há muitos anos, há mais de 15 anos. Tenho uma coluna na Nova Brasil FM, que tem o nome da minha marca e do meu canal no YouTube, que se chama Corpo, Cabeça, Coração, para a gente cuidar da nossa saúde física, mental e emocional, porque é uma coisa só, somos um ser único, né, doutor Gustavo? Então, eu acho que é super importante a gente pensar no que a gente faz, como é que a gente vive, como é que a gente se cuida, como é que a gente se enxerga. E acho que a coisa mais importante, eu sou mãe da Bruna, a Bruna tem 30 anos, eu tenho 46, eu tive ela muito jovem, e a maternidade é uma coisa Uau! linda, perrengue, né? Perrengosa, mas é muito legal a gente ajudar, a gente participar na formação de um ser aí que está no mundão, né? É isso, é um prazer estar aqui. Legal. Então, eu sou Gustavo, né? Gustavo Maciel. Eu sou ginecologista, eu sou professor de ginecologia na Faculdade de Medicina da USP e eu sou diretor científico da Originari, que é onde a gente trabalha aí nessa parte privada da nossa vida, né? Eu tomei contato muito precocemente, muito cedo na minha vida com os hormônios e aí eu fui me entrando, fui entrando nesse mundo, né? E aí fui estudando a fundo isso, então a gente tem tanto numa linha de pesquisa quanto numa linha de ensino, a gente está muito envolvido nisso, né? E também, obviamente, no dia a dia da nossa clínica. Eu tive o prazer de conhecer a Renata por meio de uma outra pessoa que trabalhou com a gente já, é, e aí me apresentou a Renata e eu conheci o seu trabalho, Renata, e gostei muito do seu trabalho. Eu acho que você é uma pessoa bastante séria, é uma pessoa que traz uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, que é o quê? Informação de qualidade. Então, uma das coisas que, pelo fato de estar ligada à universidade, estar ligada a centros de excelência, como a Originari por exemplo, o que acontece? É muito importante que a gente tenha noção do que realmente tem base científica, do que é, qual é aquela informação de saúde que, de fato, ela vai trazer um bem para as pessoas, né? Hoje em dia, nesse mundo em que a gente vive, em que muitas verdades estão sendo discutidas na internet, então a ciência é uma grande âncora para a gente. Por quê? Porque aquela coisa tem que ser discutida, aquela coisa tem que ser provada, aquela coisa tem que ser, de fato, vista para ver se de fato aquilo que a gente acha que acontece, de fato acontece.
Então, e nesse sentido, a sua seriedade me chamou muita atenção e eu falei, vamos conversar que eu acho que vai dar um bom papo. Nossa, que delícia, privilégio estar aqui, realmente, né? Viva a ciência, isso não é ato político, é o que nos dita a regra da vida, né? Existem pessoas debruçadas, estudando minuciosamente toda a nossa vida, o corpo humano, né? Essa máquina maravilhosa, mas uma máquina formada também por emoções. Eu atuo nessa área há muito tempo, eu sou muito séria, as redes sociais, elas são muito bem-vindas, trazem muita informação, mas trazem também muitos padrões, né, muitos modelos, e de repente alguém achou que aquele padrão, aquele modelo, eu estou falando de estética, né, é o que deve ser seguido. Eu acho que as mulheres sofrem demais com essa ditadura da beleza, né, porque é isso. Então, se você não tem aquele padrão, se você não tem aquele corpo, não tem aquela bunda, não tem aquela barriga, você parece que não faz parte desse universo. Eu acho que as pessoas ficam segregadas, ficam distantes do que realmente é ter saúde, né? E o que a gente vai fazer aqui é levar informação para as pessoas, né? Eu posso já começar a fazer pergunta? Eu aqui nessa minha função de jornalista, entrevistadora, tô sempre... A minha filha fala, mãe, para de sabatinar as pessoas, por favor. Com certeza, vamos lá. Doutor Gustavo, o que é saúde hormonal? Né? As pessoas falam, hormônios, eu sei que tem aí os hormônios que regulam isso, aquilo, mas o que é saúde hormonal? Acho que dá para partir daí. Legal. Então, os hormônios, na verdade, eles são substâncias produzidas aí por várias glândulas, né? E tem uma coisa muito legal, a propósito, você falou da sua filha, eu tenho uma filha também, a Luísa, e tem um filho que é o Davi. Ambos leram bastante Monteiro Lobato. E lá no Monteiro Lobato tem uma história ótima, que a Emília, ela resolve descobrir os hormônios e ela vai lá e começa a pegar hormônios dos bichinhos e colocar nas formigas. E as formigas vão se transformando de um jeito maluco, né? Mas o fato é que é o seguinte, essas substâncias, elas são importantes no equilíbrio geral da nossa vida. Então, por exemplo, o gasto de energia que você tem, a quantidade de comida que você coma, a quantidade de energia que você precisa para você viver, o controle, por exemplo, de água e sais que você usa, e também outras coisas, por exemplo, reprodução, inflamação. Então, assim, o sistema endócrino, ele é muito complexo e ele participa de uma série de processos. No nosso caso, especificamente, a gente fala muito mais a respeito dos hormônios reprodutivos, né? Que tem como função, por exemplo, dar a forma do corpo da mulher, dar a forma do corpo do homem, e também estão muito ligados à vida reprodutiva mesmo. Mas isso afeta várias coisas, né? Então, afeta o modo de pensar, afeta o jeito de que você vive, afeta uma série de coisas. Então, a gente chama de saúde hormonal quando você tem um equilíbrio nesse sentido. Então, por exemplo, se a pessoa tem alguma alteração, por exemplo, na tireoide, ela vai entrar num processo de desequilíbrio hormonal. Se a pessoa tem um problema no ovário, em que o ovário para de funcionar antes do tempo, diríamos, antes de 40 anos, ele começa a parar de funcionar. Essa pessoa vai ter uma série de consequências que vai quebrar esse equilíbrio hormonal. Então, nada mais a gente tecnicamente chama isso de homeostase, né? A homeostase é um estado em que você tem um equilíbrio e um bom funcionamento das coisas. Tudo é muito dinâmico, mas tem variações dentro do normal que fazem com que a gente leve uma vida saudável, né? Uhum. Então é isso que a gente chama mais ou menos de saúde hormonal, diríamos. Claro. E é importante também a gente lembrar, né, doutor Gustavo, vou te perguntar, de que forma o estilo de vida que a gente coloca ali na nossa rotina interfere nos nossos hormônios, né? Então, fatores sociais, fatores ambientais, automedicação, né, a prática de esporte ou o sedentarismo, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se alimenta de forma equilibrada ou se come além da conta e muitos produtos industrializados, enfim. O estilo de vida, ele também dita ali as regras dos nossos hormônios, eles ficam melhores ou piores de acordo com o que a gente faz ao longo da vida? Sim, sim. Na verdade é tudo vamos dizer assim, um depende do outro, né? Então isso é uma coisa interessante, porque na verdade se você
adota um tipo de estilo de vida em que você come de uma maneira adequada, que você tem um ritmo de atividade física. A gente fala atividade física num contexto mais amplo, né? Tem o exercício físico, que é extremamente importante, que a gente sabe que ele traz uma série de benefícios, e tem a atividade física também. Atividade física é qualquer movimento, e é importante que isso está muito ligado com o bem-estar da pessoa, tanto em termos de prevenção de doenças, quanto em termos de bem-estar no momento. Então, isso também tem uma conexão direta com o sistema hormonal. Então, por exemplo, o ovário, a gente sabe algumas coisas interessantes. Por exemplo, o excesso de peso, ele afeta negativamente o funcionamento dos ovários. Ele afeta negativamente a capacidade que a mulher tem, por exemplo, de engravidar. Então, por exemplo, uma pessoa que é obesa, só para te dar alguns números para a gente conversar um pouquinho, o índice de massa corpórea é aquela relação que a gente faz entre peso e altura, né? E a gente considera a obesidade quando esse índice é acima de 30. A cada ponto acima do 30 que a pessoa ganha, ela perde 4%, a mulher, né? Ela perde 4% da fertilidade dela. Isso ela sendo uma pessoa jovem dentro que a gente chama do período reprodutivo, né? Então tem um impacto negativo muito importante. Ela pode também afetar o bom funcionamento vamos dizer assim, da ovulação. Então ela tem esse aspecto também. E tem outros fatores ambientais também, né? Então estresse, vida corrida em excesso, a vida de todo mundo é corrida, né? Mas a gente tem que, de alguma maneira, saber equilibrar um pouco essa coisa. Então excesso de trabalho, excesso de correria, excesso de ansiedade, né? de coisas na vida, né? Uhum. Acaba desencadeando essa coisa. Mas eu vou te contar uma coisa bem interessante, porque do modo como esses hormônios sexuais que a gente chama, né, os hormônios reprodutivos, eles funcionam. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele traz uma série de traços, uma série de coisas que remontam muito lá os homens das cavernas, diríamos assim. Então, o que acontece? A gente foi evoluindo, mas algumas das coisas que são muito importantes, elas ficaram muito parecidas como eram, por exemplo, há milhões de anos atrás. Então, por exemplo, se lá no tempo das cavernas, se estava faltando comida, se estava, por exemplo, um perigo muito grande, guerra, animais tentando te matar o tempo inteiro, etc. e tal, acontece um fenômeno, acontecia já e acontece hoje, que você desliga o seu sistema reprodutivo. Então é uma coisa interessante, porque você imagina, lá na época das cavernas, se você estivesse passando fome, se você tivesse uma ameaça à sua vida, se você estivesse em guerra, estresse o tempo inteiro, a pior coisa que poderia acontecer com você era engravidar no meio dessa bagunça, né? E aí o que acontece? Esse tipo de mecanismo a gente trouxe para hoje também. Então hoje em dia, por exemplo, se você tem ou excesso de comida, ou então uma falta por dietas inadequadas, ou você corre demais, ou então você está numa situação de estresse muito grande, que, de uma certa forma, relembra o seu corpo de milhões de anos atrás, o seu sistema reprodutivo, ele basicamente ele desliga. Uhum. Então você não reproduz. Então aí isso afeta diretamente, por exemplo, a menstruação, isso afeta diretamente a capacidade que uma pessoa tem de engravidar. Então, esse é um dos aspectos de como as coisas do dia a dia podem interferir no nosso dia a dia, no nosso sistema hormonal, né? Uhum. Mas eu não vou falar muito, eu vou trocando com você, porque senão, se deixar, eu falo a vida inteira. Ah, não, a gente vai falar a vida inteira. A doutora Maíta Poli de Araújo, ginecologista, maravilhosa. Ela falando que te adora, enfim, tá adorando a live, gosta demais de você. Eu já me tratei algumas vezes com a doutora Maíta, enfim, são encontros maravilhosos. Ela é uma super estudiosa, enfim, a gente fala bastante sobre esporte. De esportes, ela é ótima, né? Ela era minha colega de academia, viu? Ela é fantástica. Então, é super interessante isso, né, que você está falando, porque o corpo é muito sábio, né? Então, se ele está vendo ali que está tudo meio esquisito, por que vai gerar um bebezinho, né? Uma outra vida? Vamos então esperar. Então, faz todo sentido isso, eu adorei essa história.
Eu acho que é importante, as pessoas podem pensar assim, mas como é que eu sei, né, que eu posso vir a ter algum tipo de questão de fertilidade, né, depois, quando eu quiser engravidar? Então, hoje em dia, as mulheres, elas estão deixando para depois, porque elas têm toda a carreira, têm uma outra relação, né, com a sua liberdade profissional, enfim. E, de repente, elas falam, quero ser mãe. E aí já está chegando perto dos 40 e tal, e aí elas querem entender o que está acontecendo. E eu não sei se a maioria das suas pacientes, doutor Gustavo, tem essa idade, o que pode indicar a elas desde cedo que elas precisam ter uma preocupação, né, um zelo em relação a isso, porque não é só ali naquele momento, né? A gente vai fazendo uma poupança ao longo da vida, desde pequenininho, Exato, não é isso? exato. Então, você tocou num ponto muito legal, Renata, porque, na verdade, o que acontece? Tem algumas características interessantes. A primeira característica interessante é que a mulher, ela nasce com todos os óvulos que ela vai gastar durante a vida inteira. Então, isso é uma coisa muito crítica. A gente fala isso muito, porque, na verdade, é uma característica biológica das mulheres que ela não renova os óvulos dela. Basicamente, assim, todos os óvulos, vamos dizer assim, os folículos no ovário, eles servem basicamente para duas coisas. Eles servem para produzir os hormônios femininos e ele serve também para ter os óvulos para serem fecundados para a reprodução. Então, o que acontece? O número de folículos com que essa mulher nasce, ele é fixo. Então, só para você ter uma ideia, a menina, mais ou menos, ela nasce com 1 milhão de folículos, aproximadamente. Lá dentro da barriga da mãe dela, ela vai ter, por exemplo, chegou um determinado momento ali, com 5 meses, ela vai ter tipo 6 milhões de folículos ali. Você fala, ai, que maravilha, vai repopular o mundo, né? Só que esses folículos, eles vão morrendo numa taxa muito elevada. Eles vão morrendo numa taxa de 99,9% deles vão morrer. Só 0,1% vão ovular. Isso e aí, a gente está falando na de vida. quanto tempo? Na vida. Na vida. Então, de maneira que, olha para você ter uma ideia, essa mulher, ela tem, quando ela nasce, ela tem cerca de 1 milhão de óvulos dentro do ovário dela. Claro, maravilha, né? Quando ela entra na adolescência, já são só 400 mil. E de todos esses, ela basicamente vai ovular 400 vezes na vida. Tá certo? Então esse é um dado muito interessante e importante também, porque a gente sabe que isso acontece em todas as mulheres. Então, o tempo, ele é muito importante na fertilidade da mulher. Então, como você me perguntou, quais são os pontos de atenção? O que a gente... A primeira coisa que a gente sempre trabalha muito é essa questão do tempo. O tempo, ele é implacável com a fertilidade. Tá? Para o homem é um pouco diferente, mas para a mulher ele é muito claro. E aí o que acontece? A gente trabalha muito o conceito de fazer o planejamento reprodutivo. O que significa isso? Pensar se algum dia a pessoa vai querer ter filho. Tá certo? Você aconteceu o acidente seu com 16 anos. Foi, com certeza exatamente. Não foi planejado, não, né? Não, foi 15, doutor Gustavo. Não 15, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, santo Deus, verdade. Então, o que acontece? Olha para você ver, são dois extremos, né? Então, de uma certa forma, um extremo é você ter numa condição como essa. Com certeza você passou por um período complicado aí, porque ter filho com 16 anos não é brincadeira, né? No outro extremo, a gente tem aquela pessoa que esquece de pensar se algum dia ela vai querer ter filho. Ou a vida corre tanto que no fim das contas ela vai esquecendo, ou então ela vai adiando. Chega um determinado momento que pode ficar mais complicado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente bate muito com as nossas pacientes, que é o seguinte: você quer ter filho? Ah, eu quero, mas não é agora. Não precisa ter filho agora, mas faça um planejamento. Pense, se até tal idade nada acontecer, eu vou tomar tal providência. E antigamente, e agora pra gente, que eu acho que é um grande avanço que a gente teve, antigamente, o que acontece? Basicamente, as mulheres eram vítimas dessa questão biológica. Dessa né? condição. Dessa condição. E aí, o que acontece? Acabou. Não tem mais jeito. Então, hoje em dia, tem a possibilidade se alguma coisa não
não acontecer, então, por exemplo, tem a possibilidade de você congelar o óvulo. Tá? Até a Raquel está acabando de me perguntar aqui, existe uma idade máxima? Mineira, Ah, é? sua vizinha lá, Minha Belo Horizonte. conterrânea. Sua conterrânea. Então, se existe uma idade máxima. Então, essa questão do congelamento de óvulo, ela é muito legal. Por quê? Porque, de uma certa forma, abriu uma possibilidade dessas mulheres de não serem vítimas dessa história, você entendeu? Então, de uma certa forma, falar, mas eu tenho uma garantia de que se eu congelar meus óvulos, está tudo resolvido? Não é uma garantia, mas vai diminuir a chance de você, entre aspas, passar pela vida e não ter essa oportunidade querendo você. Entendeu? Então, e tem uma idade máxima? Então, aí a Raquel perguntou, tem uma idade boa, que é o quê? Até por volta de 35 anos. A gente sabe que após os 35 anos, a mulher começa a ter pequenas quedas na fertilidade. Após os 37, essa queda é um pouquinho maior, e após os 40, essa queda é bem maior. Então, o que acontece? Por uma série de coisas. Primeiro é assim, a taxa hormonal vai diminuindo após os 40, e também esse óvulo, você imagina que ele ficou dentro do ovário dela 40 anos sofrendo todos os tipos de agressão do meio ambiente, né? Poluição, cigarro, obesidade, loucura da vida. E isso acaba causando pequenas lesões no DNA dos ovários, dos óvulos. E aí o que acontece? Após os 40 anos, a chance, por exemplo, da pessoa engravidar e ter algum problema como síndrome de Down, ou então ter aborto espontâneo, ter perdas gestacionais é bem maior. Então a chance, na medida em que o tempo vai passando, principalmente após 35 anos, a chance vai diminuindo dela engravidar espontaneamente. Então, respondendo a Raquel, o ideal é que se até 35 anos, ou você não quis ter filho, ou não teve essa oportunidade de fazer esse planejamento, você pense seriamente a respeito dessa possibilidade de congelar. Tá certo? Doutor Gustavo, uma dúvida. O senhor fala tanto, senhor, olha, eu não vou chamar de senhor. Ah, meu Deus, eu já falei para você que eu vou brigar com você. Vai brigar, você. O óvulo, então a gente perde em quantidade e na qualidade também a partir do momento do envelhecimento? Exatamente, você falou tudo. Então, o que acontece? O óvulo de uma mulher de 42 anos, por exemplo, ele claramente tem uma diferença em termos de qualidade quando você compara com uma mulher de 30. Entendeu? Então, esse é um detalhe importante. Por isso que a gente fala, mas tudo bem, hoje em dia está tudo muito moderno, que é legal, e não tem problema que a reprodução assistida resolve isso. Esse é um dos calcanhar de Aquiles nosso na clínica, de uma clínica de reprodução. Por quê? Porque essa questão da idade a gente não consegue resolver. Então, por exemplo, uma paciente teve um problema que ela, por exemplo, ela teve obstrução nas duas trompas, que a gente chama de tuba, né? Obstrução nas duas tubas, teve uma infecção e ela tem 30 anos e ela não consegue engravidar porque não tem as trompas saudáveis, diríamos assim. A gente consegue resolver. Tem uma série de outros problemas, por exemplo, de ovário policístico, às vezes ela tenta engravidar e não consegue. Tem uma série de outras possibilidades que a gente pode fazer, de algumas outras doenças, algumas outras alterações, que a gente consegue resolver de fato. Agora tem uma coisa que a gente tem uma dificuldade incrível, que é o quê? A gente não consegue produzir novos óvulos. A gente, médico, tem uma dificuldade quando uma paciente que tem muito poucos óvulos, e aqueles poucos óvulos, às vezes eles já não têm a qualidade tão boa, isso aí é uma coisa que limita mais ainda. Então, a reprodução assistida, ela resolve um monte de problema, ela ajuda um monte de casais que, de fato, têm uma dificuldade. Mas ela não consegue dobrar a questão do tempo, sabe? Fala assim, beleza, agora eu tô com 46, eu quero um filho. Difícil, com os óvulos próprios. Tem algumas perguntas aqui, elas já passaram. Uma delas eu sei que é da Patrícia Braco, ex-grimista. Enfim, tá aqui perguntando alguma coisa relacionada a esportista, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta antes. Você falou do ovário policístico, por exemplo, né? Então, por exemplo, mulheres jovens que já têm, né, diagnosticado um ovário policístico,
elas têm que ficar mais atentas, porque é possível que elas tenham mais dificuldade para engravidar lá na frente, e que outros tipos de distúrbios, se é que a gente pode dizer assim, a gente precisa ficar atenta? Ah, legal. Essa aí, olha, a parte de ovário policístico é uma coisa que eu gosto muito, porque assim, a minha carreira acadêmica, eu estudo muito isso, sabe? Meu doutorado, mestrado, essa coisa, a gente fez tudo em ovário policístico. Então é uma coisa interessante, porque, em geral, ovário policístico é diferente da síndrome de ovário policístico. Ovário policístico, tipo, 20% das mulheres saudáveis no mundo, se você, de repente, falar assim, ah, beleza, vamos numa festa e a gente consegue... por exemplo, de 100 voluntárias para fazer um exame de ultrassom, 100 voluntárias completamente saudáveis, mulheres que têm ciclos menstruais normais, mulheres que não têm nenhuma doença. Se você fizer ultrassom dessas mulheres, cerca de 20% delas têm um ovário policístico. Entendeu? Então, o ovário policístico sozinho, ele não quer dizer muita coisa para a gente, não. Agora, a síndrome dos ovários policísticos, ela é um desequilíbrio hormonal que normalmente começa lá pela época da adolescência. E o padrão dela tem duas grandes características. Primeiro, em geral, essa menstruação é sempre desregulada. Ela sempre tem ciclos longos, acima de 38 dias, 40 dias, às vezes 6 meses. Então, a história que a gente ouve dessas mulheres é a seguinte: minha menstruação nunca veio mais ou menos na data. Ela sempre atrasa, e quando vem, às vezes vem muito. Então essa é uma característica. E a segunda característica é que algumas dessas mulheres, elas têm também excesso de hormônio masculino. Então, eu te falei que era um desequilíbrio, né? E de fato é. Então, às vezes ela tem alguma dificuldade com a pele, tem alguma dificuldade com pelos. Então, elas têm, às vezes, também um nível mais alto de testosterona no sangue. E isso acaba provocando um desequilíbrio geral e faz com que ela não consiga ovular todo mês. Então, o que significa isso? Se ela não consegue ovular todo mês, não é todo mês que ela vai estar fértil. Certo? Então, nesse sentido, então, dentro de um período, imaginemos, de um ano, ela vai ter menos chance de quando comparada, menos chance de engravidar espontaneamente, de engravidar naturalmente, quando comparada com uma pessoa que ovula todo mês. Entendeu? Então, para todos os efeitos, uma mulher que menstrua regularmente, menstrua todo mês, ela ovula todo mês. Tá? Até que se prove o contrário. Entendeu? Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que lembrar, que é assim, se houver algum distúrbio na menstruação, e essa menstruação ou começar a atrasar, ou então começar a ficar ausente mesmo, de mais de 3 meses, 2 meses, ou seja lá o que for, isso é um sinal de atenção que a gente tem que procurar a causa para saber o que é. Existem várias causas, entre elas, a causa mais comum, que é 75% vamos dizer assim, dos casos de menstruação irregulares, são devido à síndrome dos ovários policísticos. Outro ponto de atenção que você me perguntou também, dor. Dor é uma coisa importante. Então, assim, a menstruação dolorosa, às vezes, principalmente no início da vida reprodutiva, a mulher pode ter um pouco de dor para menstruar. Cólica. Mas quando essa dor começa... Cólica para menstruar, então quando isso começa a ser muito intensa, ela começa a ser muito recorrente, ou seja, ela começa a repetir todo mês, aquela coisa que a dor começa vamos dizer assim, fazer parte de uma certa forma da vida da mulher, isso é um sinal de alerta para ela, porque existe uma doença, que é a endometriose, que ela está muito relacionada com esse sintoma. Dor para ter relação também. A gente sempre comenta com as pacientes que dor para ter relação não é normal. Ela fala, mas tudo bem, às vezes em determinados dias, determinadas posições, às vezes dói um pouquinho. Isso não tem problema, acontece com todo mundo. Agora, o que a gente fala de dor para ter relação é aquela dor que todas as vezes, em todas as posições, vai ter relação, tem dor. Então esse é um outro sinal de alerta. E o outro também é se a pessoa está tentando engravidar e não consegue, né? Então, por exemplo, se ela demora muito para engravidar, demora mais de 1 ano para engravidar, principalmente se ela tem abaixo de 35 anos, isso precisa ser visto.
Se ela tem mais que 35 anos, a gente nem espera um ano, a gente espera 6 meses para começar a investigar. Tá certo? Então, quer dizer, esses então, aí... Antes dos 35 anos, um ano tentando engravidar, não engravidou, já é um momento de dar uma olhada no que pode estar acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui tem um outro dado interessante também, que eles fizeram um estudo na Inglaterra há muitos anos atrás, e eles mostraram que era o seguinte, a chance que uma pessoa tem, um casal, eles têm de engravidar por mês, diríamos assim, e pode fazer, tipo assim, ver que... fazer aqueles testes de ovulação, fazer algum exame hormonal para ver se ovulou de verdade, fazer o jantar romântico naquele dia, sabe? No dia X. A chance por mês que esse casal tem de engravidar é cerca de 15% apenas. Tá certo? Então você fala assim, nossa, mas como assim? Eu conheço alguma pessoa que aconteceu uma coisa assim completamente do nada e ela engravidou. Tudo bem, pode acontecer mesmo. Mas quando a gente vê estatisticamente, a chance é mais ou menos 15% por mês. Só que aí o que acontece? É o que a gente chama de cumulativo. Ela vai tentando, tenta um mês, tenta 2, tenta 3. No final de um ano, cerca de 85% dos casais conseguem engravidar. Tá certo? Então, olha que coisa interessante. Então, por isso que depois que a gente espera depois de um ano para a gente... Porque, assim, a grande maioria dos casais, eles engravidam no primeiro ano de tentativa. Né? Então, depois, se passou esse um ano de tentativa, de fato, vale a pena eles procurarem um médico para saber, olha, não é a maioria das pessoas que demora mais de um ano para engravidar. Então, a gente precisa saber, será que tem algum probleminha aí que está atrapalhando? Então, é por isso que a gente começa a investigar. Eu sempre fico me perguntando se a ansiedade também pode interferir, né? Porque a pessoa tenta, vamos supor, vamos imaginar um casal que está realmente tentando. Não engravidou no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, já começa a pensar, puxa, será que há algum problema? Essa ansiedade, essa liberação de hormônios, do estresse, né? Ela também pode interferir na fertilidade? Sim, e esse é um outro drama que a gente vive também, sabe? Numa clínica de reprodução. Porque, na verdade, o que acontece? A gente, muitas e muitas vezes, atende já casais que eles já estão tentando, e o fator estresse, ele é um fator muito importante, entendeu? Por quê? Porque aí, além do estresse, vem uma série de cobranças, vem uma coisa, meu Deus, eu não estou conseguindo, e etc e tal. Então, ele é um fator importante, sim, porque muitas e muitas vezes, esses hormônios do estresse, eles conseguem, de alguma maneira, um pouco a gente sabe por quê, você entendeu? Porque os controles cerebrais dos hormônios todos ali, que ficam numa região chamada hipotálamo, eles ficam muito próximos um do outro. Então, ou seja, a parte que controla o estresse, ela fica muito próxima do que controla a fome, que fica muito próxima do que controla a saciedade, ou seja, aquela sensação de que você já comeu o suficiente. Ela fica muito próxima daquela área que ela dá energia para você, por exemplo, fazer esporte. Então, todas essas áreas que são controladas pelo cérebro, elas estão muito próximas uma da outra. Então, nesse sentido, o estresse ele pode atrapalhar. Então, um sistema atrapalha o outro, você entendeu? Agora, tem algumas coisas que a gente também não sabe muito bem. Então, por exemplo, o casal muito estressado, ou então a pessoa muito estressada, ela tem também um problema de imunidade. Abaixa a imunidade dessa pessoa, e isso de alguma maneira atrapalha também a fertilidade. Então tem uma série de coisas hormonais e tem algumas outras coisas que a gente não entende ainda completamente, mas clinicamente isso é muito claro, sabe? Então muitas e muitas vezes a gente vê situações, por exemplo, que o casal está tentando, e às vezes eles desistem, aí engravidam. Quando relaxa, o negócio... Quando relaxa, exatamente. Porque enquanto a gente tem uma mania, né? O ser humano tem uma mania de achar que controla tudo, né? E aí a gente percebe que não é assim. Acho que a pandemia veio mostrar bastante isso também pra gente, né? Que a gente não controla praticamente nada, né? E aí quando as pessoas relaxam é que o negócio vai. Eu acho que tem algumas perguntas que passaram, eu não consigo olhar aqui. Ah, legal. Se você quiser... Tem uma aqui da Braco, né? Que você falou.
Sim. Se o uso de hormônio para interromper o ciclo menstrual tem prejuízo sistêmico pela interrupção forçada. Olha, isso é uma coisa interessante, porque tem algumas coisas aí que eu acho que vale a pena a gente falar. Primeiramente é o seguinte, algumas pacientes, algumas mulheres, na verdade, até por uma questão de profissão, por exemplo, esportistas, às vezes elas ficam prejudicadas, por exemplo, quando estão menstruadas, e a doutora Maíta sabe muito bem disso, né? Uhum. Às vezes aqueles milissegundos do atleta profissional, aquele microtempo assim que ela vai, o hormônio eventualmente ele pode alterar. Então, a gente muitas e muitas vezes tem que utilizar algumas coisas, por exemplo, para tentar inibir essa menstruação sem prejudicar a performance. Agora, quando a gente não está falando de atleta de alto rendimento, a gente começa a perceber que tem algumas substâncias assim, que você pode utilizar de uma maneira tranquila, se você não pode, vamos dizer assim, ter menstruação, que elas prejudicam um pouco, entendeu? Agora, por outro lado, existem muitas e muitas vezes o que acontece? Algumas substâncias em que você, por exemplo, o uso de anabolizante é muito comum hoje em dia, né? Anabolizante que a gente chama de recreacional, ou seja, eu preciso ganhar massa muscular, eu quero ter o meu corpo lindo, etc. e tal. O grande problema desses anabolizantes é que ele interfere direto no funcionamento, vamos dizer assim, nessa saúde hormonal, nessa homeostase, né? Então, ele pode prejudicar de uma maneira muito forte essa questão da ovulação, ou então desse problema. Então, a gente não recomenda utilização de anabolizantes. Então, por exemplo, uma vez a gente tinha um caso de uma paciente que ela foi congelar óvulos e ela esqueceu de contar pra gente que ela usava alguns anabolizantes. Anabolizante. Não, ela usava anabolizante. E foi um desastre completo, porque ela tinha um monte de óvulos, ela tinha, na verdade, um monte de folículos. Quando a gente foi ver, ela virtualmente perdeu o congelamento dela, porque ela tinha tipo 2 óvulos que, de fato, poderiam ser utilizados, entendeu? Então isso interfere muito. Ela tinha 30 e poucos anos, 32 anos, sabe? Alguma nessa faixa aí. Então quando a gente fez o ultrassom, ela tinha realmente um número de folículos muito grande, todo mundo estava feliz, falou, beleza, vai conseguir muitos óvulos. E quando a gente foi ver, a maioria dos óvulos degenerados, óvulos de péssima qualidade, ela conseguiu 2. E aí a gente conversou com ela, até foi o Dr. João da Originária, na verdade essa paciente era dele, eu estava junto, e aí a gente conversou, ela falou, então, na verdade eu usava, esqueci de falar. E aí depois ela parou e refez o processo, aí deu tudo certo. Mas assim, os anabolizantes, eles prejudicam muito, tá? E os anticoncepcionais, né? Às vezes tem alguns médicos que falam, é legal suspender um pouco. Eu, lógico, né? Depois da minha gravidez, aos 15 anos, eu usei anticoncepcional por muitos e muitos anos, né? Tem algum problema você usar anticoncepcional por muito tempo? É legal fazer pausas de tanto em tanto tempo? Isso pegando as meninas jovenzinhas, né? Quando começam a vida sexual, na fase final da adolescência, quando entram na juventude. Tem assim, tem estudos mostrando que é legal dar esse tempo, doutor Gustavo? Legal. Então, esse é um conceito que a gente utilizava bastante no passado, sabe? Então, tipo assim, eu uso tipo 2 anos, depois eu paro um pouco para dar uma descansada, depois eu volto. Então, hoje em dia, o conceito é um pouco diferente, porque, tipo assim, a mudança que o anticoncepcional causa no seu corpo para você parar e recomeçar é pior do que você continuar o tempo inteiro. Tá certo? Então esse é um ponto. Então a gente não faz mais aquela coisa de, entre aspas, dar um descanso, e isso a gente utilizava, nem é da minha época, viu? Mas assim... Não sei nem do que então, mas o que acontece? As doses dos anticoncepcionais eram muito altas, muitos anos atrás, né? Então isso de fato era muito prejudicial. Hoje em dia as doses baixaram muito. Então, o uso durante um tempo, ele não tem muito problema. Agora, por outro lado, hoje em dia você tem tantas opções para fazer
por exemplo, se você não quer engravidar, para fazer um método anticoncepcional, você tem tantas opções que a gente fala para a paciente, olha, o anticoncepcional ele é bom durante um tempo, você entendeu? Ele traz até alguns benefícios, por exemplo, benefício para a pele, ele diminui a chance dessa mulher ter, se ela usar por mais que 5 anos, diminui a chance dela ter câncer de ovário, que é uma coisa grave, e ele pode ter alguns outros benefícios também. Mas aí, após 10 anos, 12 anos de uso, a gente normalmente, hoje em dia, tem uma postura um pouco mais moderna, que é o quê? Ofereça alguma outra coisa para a paciente. Existe a possibilidade dela colocar um DIU, dela colocar um DIU hormonal, dela utilizar outros métodos, ou então até mesmo alguns outros tipos de anticoncepcionais diferentes. Para quê? Para trocar para alternar um pouco essa possibilidade, entendeu? Então a gente normalmente faz isso muito na clínica. Agora, deixa eu ver aqui, tem uma questão de uma Souza, sinto muito, sinto falta disso, dizendo que a gente é muito jovem, nosso primeiro ginecologista deveria nos dizer, tive um filho super nova e agora ela tem 36 anos e descobriu que tem baixa reserva. Então, essa aí é uma coisa interessante. Como ela chama, Por quê? doutor Gustavo? Tá de Souza, o que eu vejo aqui. Tá de Souza. Mas o fato é que é o seguinte, essa questão da idade, eu acho que ela retomando um pouquinho aqui, é importante a gente conversar sobre isso, sabe? Porque é aquela história, planeja a sua vida. Se deu tudo errado, vou achar meu príncipe encantado, vou achar aquela história, né, que a gente vê em Conto de Fadas, vou achar minha alma gêmea, etc. Então, assim, se eventualmente alguma coisa deu errado nesse plano maravilhoso, pelo menos você já sabe dessa informação, você entendeu? Dessa informação dos óvulos, né? Então isso é importante para você não ficar numa situação. E ela descobriu que ela tem reserva ovariana. A reserva ovariana nada mais é do que o número de folículos, o número de óvulos que você ainda tem para gastar até o final da sua vida reprodutiva. É isso que a gente chama de reserva ovariana. Então todas as vezes que a gente vai, por exemplo, se uma pessoa está tentando engravidar ou está tendo alguma dificuldade, uma das coisas que a gente avalia é o que? Exatamente essa reserva ovariana dessa paciente. Tá certo? Doutor Gustavo, tem mais pergunta? Eu tenho algumas aqui. Pode ir falando. Patrícia Medrado, tenista, ela mandou uma pergunta pra gente do seguinte, reposição hormonal, né? Ela falou que ela já fez reposição de progesterona e agora ela tem mais de 65, eu não lembro se a Patrícia tem 67, 68, ela está aí às voltas com a reposição de testosterona. Reposição hormonal é algo que, a partir de uma certa idade, nos acompanha, né? E existem muitas dúvidas, né? Muitos temores, ainda muito estudo em andamento. O que a gente já sabe, né? E para ela, por exemplo, que é uma atleta, ela não é mais atleta profissional, mas ela disputa torneios mundiais, enfim. Ela deve fazer essa reposição? Vai fazer bem? Vai fazer mal? Muito bom. Vou contar uma breve historinha, porque assim, por volta da década de 90, o que acontece? Teve um boom mundial em que todo mundo deveria usar hormônio. Sabe? Só para você ter uma ideia, a reposição hormonal na pós-menopausa era quase que uma lei. Assim. A gente até brincava, falava assim, mas não é possível que a menopausa é uma doença, porque é uma doença que atinge 100% das mulheres, né? Só não atinge quem morreu antes da menopausa. Pior, né? Exatamente o que eu pensei. Então a gente falava assim, não, alguma coisa está errada. Então era aqueles movimentos que o mundo tem, né? Então assim, chega num determinado momento, todo mundo deveria, e eu brincava muito, que eu falava assim, olha, todo mundo tinha que tomar hormônio, o gato, o cachorro, a planta, porque aquilo era a fonte da vida eterna. Logo depois, ali nos anos 2000, alguns trabalhos começaram a mostrar, principalmente em pacientes acima de 60 anos que iniciavam reposição hormonal na pós-menopausa, aí já tinham vários anos depois de terem entrado na menopausa, começou a aumentar um pouquinho, depois de 7 anos de uso, um determinado tipo de hormônio, começou a aumentar um pouquinho a chance dela ter um câncer de mama.
Isso, Renata, gerou um pânico no mundo que você não tem noção. Não tem Uhum. noção. Aí, assim, num extremo era todo mundo tinha que usar obrigatoriamente, no outro extremo, anos depois, era um Um pecado você veneno. usar hormônio, só prescrevia quem era maluco, você entendeu? Uhum, E quem uhum, usava era mais maluco ainda. Então, uhum. a gente sabe que todo radicalismo é burro, né? Então, ou seja, um extremo de cá ou um extremo de cá, ambos estavam errados. Então a gente foi estudando, foi estudando, foi estudando, e hoje a gente tem um conceito, que é um conceito muito bem sedimentado, que é o seguinte: existe um tempo bom para você fazer reposição hormonal na pós-menopausa. Entendeu? Existe um tempo adequado, uma dose adequada, e hoje em dia faz reposição quem precisa. Não é quem vamos dizer assim, não é para todo mundo. Não é Entendeu? moda, não tem a receita da Não vizinha. é a É moda. individual. É individual. E tem um detalhe, que é um detalhe que acho que vale a pena a gente falar, é que a mulher ela começa a produzir hormônio feminino lá pelos 12, 10, 12 anos. E ela passa muitos anos, até os 50 anos aproximadamente, com o corpo dela tá assim, sorrindo com aqueles hormônios. Entendeu? E de fato as mulheres elas vivem mais muito por conta desse hormônio, que é o Uhum, estrogênio que a gente chama, né? uhum, E aí o que acontece? De repente, quando ela entra na menopausa, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e dentro de alguns anos, 2, 3, 4 anos, ela acaba completamente. O corpo da não mulher produz sofre mais. muito, não produz mais. Mas ela tem Acabaram como aqueles calcular. folículos, você lembra que eu comentei? Certo. Ela tem como fazer exames. Esgotaram aqueles. Tem. Aí a gente já Uhum, sabe, e a gente, pela idade, por alguns exames que a gente vai sabendo, a gente vai falar: olha, e isso é um outro conceito que eu trabalho muito com as minhas pacientes, que é a ideia de crise previsível. O que é isso? uhum, Vai acontecer alguma coisa no seu corpo, na sua vida, aí para uhum, frente, e que vai se preparando porque é meio turbulento, uhum, entendeu? uhum, Então, o que acontece? A pessoa ela vai se preparando, então, assim, em termos de mudança de hábito de vida, ela vai se preparando, por quê? Porque a taxa de metabolismo dela também vai diminuindo, ou seja, tem uma tendência de ganhar peso nessa faixa de idade. E aí chega um determinado momento que o ovário vai parar de produzir os hormônios, e no final das contas, o que acontece? O corpo inteiro vai sofrer por essa falta de hormônio. Então ela dorme mal, ela tem aqueles calorões, a pele começa a ficar alterada, mais ressecada, o cabelo, ela fica muito irritada. Então é assim, o corpo de fato ele vai sofrer muito pela ausência desse hormônio. Então a reposição uhum, hormonal nesse sentido, o que é a ideia da reposição hormonal? Que é durante um tempo você dá um pouco de hormônio, não é muito hormônio, mas dar um pouco de hormônio para você tentar atenuar esses efeitos negativos dessa falta súbita que aconteceu, sabe? É simples, uhum. de repente, olha para você ver, você está tudo de bom na sua vida e de repente, puf, acaba totalmente. Então, o corpo de fato sofre. Então, a ideia da reposição Uhum. hormonal hoje em dia é o quê? É você dar uma dose adequada para essa pessoa durante um período que é mais ou menos contado. Você vai tomar aí, usar hormônio durante alguns anos, não é para a vida inteira, você entendeu? Depois o corpo Uhum. vai se adaptando com essa quantidade menor de hormônio e tudo bem. Tá certo? Então, hoje em dia a gente sabe direitinho, tipo assim, qual a época boa, qual hormônio interessante, quais são as opções que a gente tem e mais ainda, quais são os riscos também. Entendeu? Então, Uhum. nesse período aproximadamente, que a gente chama de janela de oportunidade, que é o quê? Essa época boa de fazer tratamento, os benefícios são muito maiores que qualquer risco. Então, a gente dá. Depois de 60 anos, 70 anos, por exemplo, às vezes tem que pensar muito direitinho. Por quê? Porque às vezes a reposição hormonal ela traz mais risco do que benefício. Tá certo? Então depende muito, é muito de pessoa a pessoa, mas a gente está comentando no geral, né? De uma população geral. Agora também vale a história daquela poupança, né? É claro que existe
existem variações no nosso organismo inerentes à idade, né? Então a gente vai envelhecendo, os hormônios vão baixando, vão caindo, outras coisas vão aparecendo, vão surgindo. Mas existe também a forma como você lida com a sua saúde desde sempre, né? Então, hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, sem radicalismos, né? Você falou sobre equilíbrio, né? Essa é a chave, né, do negócio, porque dietas mirabolantes, restrições alimentares malucas, comer demais ou comer de menos, também interferem em tudo isso, né? A pessoa também chega, a mulher chega lá adiante mais fragilizada. Porque a gente até falava aqui, quando a gente conversou um pouco fora aqui do ar, aqui, né, sobre a ideia de que a menopausa, pronto, acabou a vida da mulher, a mulher não é mais nada. Gente, a mulher hoje de 50 anos, ela produz, ela é linda, gostosa, dona do nariz, ela tem tesão, ela faz sexo com quem ela quiser, né? Ela manda na própria vida. A gente vai chegar num momento em que todas vão estar nesta mesma frequência, né? E aí, de repente, você fala assim, não, é ladeira abaixo, acabou a vida a partir de 50. Você só fala, meu Deus, como assim? Né? Então, tem que saber também que existem as questões inerentes à idade, mas a gente tem como tratar, a gente tem como procurar, como mensurar esses índices todos hormonais, entender exatamente qual é a reposição hormonal adequada para a gente naquele momento, naquela fase da nossa vida, não? Exatamente. E tem um outro detalhe que você falou que eu acho muito legal, só para você ter uma ideia assim, de coisas históricas. Imaginemos que a gente volte lá, por exemplo, na época de nascimento de Cristo, 2000 anos atrás. A expectativa de vida que era mais ou menos de 33, 35 anos. Então, assim, não tinha problema de menopausa, a população morria com 35 anos. No começo do século nosso, né, na verdade do século passado, né, do século XX, no comecinho, a expectativa de vida no mundo era mais ou menos 50 anos. Então, também, a mesma coisa, assim, 50 anos é mais ou menos a época que começa a menopausa. Hoje em dia, a expectativa de vida que a gente tem aqui no Brasil, que é por volta de 77, 80 anos, no Japão, 85, Itália, 86. Então, o que acontece? Uma grande parte da vida da mulher, ela vai passar nesse período pós-menopausa, né? Então é isso que a gente tinha comentado. Falou assim, será que dá para falar que 1/3 da minha vida eu jogo fora porque eu não... Já era? Não, muito pelo contrário. Então é isso, é de reestruturar a vida e lançar a mão, de fato, isso. Agora, essa coisa da poupança que você falou é muito legal, porque o que acontece? A pessoa, a gente tem que tratar do corpo da gente como se fosse a nossa casa. Então, o que acontece? Se você avacalha com a sua casa, se você trata mal a sua casa, você vive mal. Se você cuida da sua casa, você tem um lugar que você vai poder viver bem durante muitos anos. Tá certo? Então é aquela história, se você quer conforto, se você quer uma coisa que dure bastante, cuide do seu corpo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que isso que você falou, a gente tem que, de fato, cuidar. Eu vivo uma batalha contínua com os meus colegas e com as minhas pacientes, a história do, por exemplo, coloque exercício físico na sua vida, certo? Coloque exercício físico. Mas eu não gosto, eu não sou atleta. Não é atleta, atleta é uma quantidade o número de pessoas que são, de fato, atletas e que ganham a vida com isso é minúsculo. O que a gente faz é fazer a gente ter um tipo de atividade física e colocar aquilo na agenda. Não é verdade? Eu não tenho tempo. Ótimo, você tem tempo para comer? Você tem tempo para, para escovar o dente? Exato, você tem que botar um pedacinho na sua agenda para você cuidar de você, que é a sua casa. Você tem que cuidar da sua casa. Escreve na agenda. Isso. Faz um coraçãozinho, né? Doutora, a gente tá caminhando aqui para o finalzinho, né? A Patrícia Braco fez mais uma pergunta relacionada ao uso de testosterona. Né? Ela pergunta se pode ter alguma interferência em arritmias, pode causar algum tipo de malefício cardíaco durante a prática esportiva. Né? Ela é uma atleta de esgrima e tem ali o coração acelerando. Então, ela faz essa pergunta sobre especificamente a testosterona. Legal. Então, tem uma grande limitação da coisa da testosterona, é porque, tipo assim, a testosterona, a gente sempre vai nos congressos internacionais e a gente desse meio,
a gente tem uma vontade muito grande de usar testosterona para a mulher em algumas coisas específicas. Agora, o grande problema, por exemplo, a atleta, uma pessoa que ela tem algum problema, quer ver, tem hoje em dia vários estudos foram feitos com várias formulações de testosterona para ver se haveria de fato um benefício real ou se o risco superaria os benefícios. O que, que significa isso? Será que faz mais mal ou será que faz mais bem, diríamos assim? A grande maioria dos estudos, eles mostram que, tipo assim, as mulheres que de fato elas se beneficiam da reposição de testosterona é uma quantidade muito pequena delas, entendeu? Então, por exemplo, uma questão que vem muito frequentemente, uma pessoa que entra na menopausa que ela tem, minha libido está baixa, o problema é da testosterona. Aí ela vai lá e dosa a testosterona e mulher tem naturalmente a testosterona mais baixa do que homem, né? Obviamente, que é o hormônio masculino e o hormônio feminino. E aí ela fala, tá vendo? Esse é o meu problema. Na verdade, a questão da libido é uma questão um pouco mais complexa do que essa coisa toda, entendeu? Então, hoje em dia, vamos dizer assim, a indicação que a gente faz para testosterona são bem pontuais, sabe? Atletas, entre elas, eventualmente, alguns entram. É muito comum também quando, por exemplo, a mulher entra na menopausa muito cedo na vida, antes dos 40 anos, essa mulher também se beneficia, poderia se beneficiar. Mas ainda é muito restrito, sabe? Não é uma coisa igual reposição hormonal na pós-menopausa, que hoje a gente já sabe claramente que faz mais bem do que mal durante um período. Mas a reposição de testosterona é um pouco mais complexa. Entendi. Mas em Então, alguns casos ele pode beneficiar, sim, mas é bem particular, tem que ser visto com bastante cuidado, sabe? Não é para claro, todo quer dizer, mundo, definitivamente segundo não. segundo a ciência, ainda é preciso estudar um pouco mais e entender exatamente o que a gente está falando, né? Doutor Gustavo, acabou o tempo. Faz 1 hora que a gente está aqui conversando. Que loucura! E eu tinha mais É umas verdade, meu 5 mil Deus. perguntas, mais ou menos. Olha, Não é? tem várias perguntas Adorei. também, mas depois elas entram com a gente. Renata, foi ótimo conversar com você. Ótimo, doutor E Gustavo. vamos Gostei marcar outras demais. coisas interessantes para a gente fazer Vamos, vamos. outros bate-papos. É isso aí. A Tá gente bom? Muito precisa, né? A obrigado. mulherada precisa se cuidar. Um beijo muito grande. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Continue nos Beijão. seguindo aí, todo mundo. É isso aí. Tchau, Valeu, tchau. mulherada. Beijo. Tchau, doutor. Obrigado.